Olha, esse celular aqui pode ser uma baita pedida ou um tiro no pé, dependendo de um único número, o preço que você vai pagar por ele. E eu vou te dizer exatamente onde fica essa linha. Porque olha, o Edge 70 Fusion chega prometendo uma evolução em cima do Edge 60 Fusion do ano passado, um celular que, aliás, eu recomendei bastante por aqui. Tem tela melhor, tem brilho maior, tem processador novo. No papel isso parece óbvio, só que quando eu comecei a testar ele de verdade, eu notei que algo não bate com essa promessa. Tem uma coisa que estagnou e tem coisa que andou para trás. E isso muda completamente se esse celular aqui vale a pena ou não para o teu bolso. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar cada detalhe, os pontos onde continuam ótimos, o que me decepcionou e o número exato de preço que separa uma compra certeira ou talvez comprar um celular melhor. E assim como aconteceu de 2024 para 2025, a Motorola manteve a linguagem visual do Edge 60 Fusion para esse novo Edge 70 Fusion. O que muda aqui é a unidade que eu testei. Essa aqui é a versão especial da Copa do Mundo. Tem uns detalhes dourados aqui na parte de trás que dão um toque diferente ao aparelho, saindo um pouco daquele visual mais discreto que a linha costuma ter. Fora esse detalhe aqui, o corpo segue em plástico com a textura inspirada em nylon e linho. E a tela ganhou um design que é curvo nas 4 bordas. Olha, o que eu notei nesse acabamento, digamos, não é 100% nessa parte superior nos cantos. Não tem a mesma finalização das laterais. É o preço que se paga por ter todos os cantos arredondados. Ele é bem fino e leve, são 7,21 mm de espessura e apenas 177 gramas, números que fazem diferença no conforto de segurar o aparelho por muito tempo. O smartphone está disponível em 5 cores na linha regular. Tem grafite, tem branco, verde, verde claro e roxo. Na lateral direita é onde ficam os botões de volume e botão power, e a gaveta de chip fica na parte de baixo, junto com a entrada USB-C. E ele mantém suporte a chip físico mais eSIM. E aqui chegou uma notícia que eu confesso que me deixou um pouquinho de queixo caído, mas não pelo motivo bom. O Edge 70 Fusion não tem mais expansão via microSD, armazenamento extra, né? O ano passado eu tinha elogiado a Motorola por ter mantido, ou melhor, ter voltado com esse recurso no Edge 60 Fusion, algo raro no mercado atual, especialmente nessa faixa de preço. E aqui simplesmente sumiu. Para mim isso pode ser um retrocesso, talvez tem gente que fala que não, porque 256 sim, já são suficientes para o dia a dia. Agora, sobre proteções, a Motorola manteve um padrão elevado aqui, certificação IP68 e IP69, garante aquela resistência contra a poeira, imersão em água e jatos de alta pressão. A tela desse carinha aqui é protegida por Corning Gorilla Glass 7 e diferente do que eu esperava, esse Edge 70 Fusion aqui também traz certificação militar, suportando quedas de 1,20 m de altura, além de funcionar em alta altitude e temperaturas extremas. No papel, então, ele segue o mesmo patamar de durabilidade do antecessor, só que perde um recurso prático que faz diferença no dia a dia, especialmente se você produz conteúdo. Ter um cartão microSD ali pode te ajudar a separar arquivos, né, que você produz dos arquivos do dia a dia. E se você usa o celular no sol, o próximo ponto vai te interessar bastante, porque é onde esse aparelho literalmente brilha. Se tem uma coisa que vem sendo a assinatura da linha Fusion nos últimos anos é a tela. No review do Edge 60 Fusion eu já tinha dito que ali estava um dos melhores displays da categoria. O Edge 70 Fusion mantém essa tradição, evoluindo em cima do que já funcionava. A base continua a mesma, é um painel POLED, agora com 6,78 polegadas. Resolução 1.5K, densidade de pixels que chega em 450. Isso resulta numa tela extremamente nítida para leitura de texto e consumo de vídeo. Eu sempre falo que telas acima de 400 pixels por polegada já são extremamente nítidas. Aqui a gente tem 450. A taxa de atualização subiu de 120 do Edge 60 Fusion para 144 aqui, mas tem uma pegadinha. Ela só funciona em jogos que rodam a essa frequência. No dia a dia, a tela vai rodar a 120 Hz também. O brilho é onde a evolução mais chamou a atenção. O Edge 60 Fusion já tinha 4.500 e agora o Edge 70 Fusion chega a pico de 5.200, segundo a Motorola. Isso é uma evolução consistente, que significa que na prática a legibilidade é excelente debaixo do sol forte, sem precisar fazer sombra com a mão, sabe, quando está o sol batendo. Ele também tem suporte HDR10 Plus, garantindo aquele contraste de conteúdos compatíveis como o streaming ou mesmo vídeos no YouTube com essa tecnologia. No fim das contas, a Motorola manteve a receita que estava funcionando, tecnologia OLED, resolução alta, brilho de sobra e fluidez na tela, né? Para mim, essa é a terceira geração seguida em que a tela do Fusion é praticamente irretocável, e o Edge 70 Fusion que
segue essa característica, mandando muito bem no display. Olha só, peraí. Um aviso, tá? Isso aqui é uma tela curva, então ela é feita de polímero. Isso significa que não é basicamente vidro, mas ainda assim quebra. A minha dica aqui é você comprar uma película que não vem instalada da fábrica e instalar o mais rápido possível. Agora que você já viu que a tela manda bem, chegou a hora da gente testar o processador, que faz tudo aparecer aqui na tela. O Edge 70 Fusion roda um Snapdragon 7S Gen 3, tem 8 GB de memória RAM e no AnTuTu Benchmark ele pontuou 1.077.000 pontos, bem abaixo dos 1.390.000 do Edge 70 normal, que está rodando o Snapdragon 7 Gen 4 e 12 GB de RAM. É uma diferença relevante que já mostra que a Motorola separou bem essas duas linhas em termos de poder de processamento, pelo menos, né? Isso se confirma também no nosso ranking de performance bruta, medido pelo protocolo do Roda Liso, onde 10 jogos diferentes que a gente testa. O Edge 70 Fusion fez 49 frames de média, ficou na 22ª posição de 26, tecnicamente empatado com o Edge 60 Fusion, que fez 50 frames no ano passado. Jogo por jogo, o resultado é irregular. O COD Mobile e o Wild Rift, por exemplo, saem muito bem, 86 e 67 frames respectivamente. Mas nos pesados, como CarX Street e Wuthering Waves, derrubaram a média para 26 e 25. E no custo-benefício, que cruza essa performance bruta aí com o preço dele, ele ficou na 24ª colocação. Olha, meus amigos, esse tipo de ranking é o que diferencia um review de achismo de um review de quem realmente testa com dados reais. Se você valoriza esse tipo de teste, te inscreve aqui no canal. Agora, é importante separar duas coisas aqui, gaming pesado e o uso no dia a dia. Para quem joga sério, esse não é um processador ideal, mas para o uso cotidiano, abrindo a câmera, trocando de aplicativos, navegando nas redes sociais, respondendo mensagem, o Snapdragon 7S Gen 3 entrega uma performance tranquila. Eu não senti nenhum travamento ou engasgo abrindo a câmera rapidamente ou fazendo tarefas usuais do dia a dia. Para uso comum, ele cumpre muito bem o que entrega no papel. A parte mais importante que eu penso é que esse processador aqui cumpre o que é necessário para a gente manter o celular funcionando sem travamentos por pelo menos 3, 4 anos. Tempo de vida que ele também vai se manter atualizado, eu já falo um pouco mais sobre isso. Performance é ok no dia a dia, mas tem uma coisa que muita gente me pergunta quando compra um Motorola. Será que as câmeras dele prestam? Bora testar. Comecei testando a câmera principal, que usa o sensor da Sony de 50 megapixels com estabilização ótica. Vocês vão reparar não só na principal, mas em todos os sensores que todas as fotos têm um estilo quente. Olha, devidas às proporções, entregam um estilo muito parecido com o que a Apple entrega nos seus iPhones. De dia o resultado sai muito consistente, com cores do carro azul, por exemplo, saindo vibrantes, o céu mantendo aquele gradiente bonito e bastante contrastados. Os pretos das sombras ficam bem evidentes, como nessa foto da moto elétrica estacionada aí na garagem. A sombra está bem evidenciada, né? O modo retrato entregou uma foto com ótima qualidade, mas pecou ao recortar parte do óculos. Isso, meus amigos, evidencia que todo o tratamento de distanciamento é feito via software e não diferenciação de planos. À noite, a mesma cena do carro perde um pouco de nitidez nas sombras e o processamento de HDR fica mais evidente, mas ainda assim entrega uma foto utilizável, sem ruído excessivo. Olha, para uma câmera principal de um intermediário, o Fusion cumpre bem o que ele promete. Já a ultra-wide de 13 megapixels é onde a diferença aparece na categoria. Nas fotos diurnas até que gostei bastante. É difícil um celular com um sensor principal de 50 megapixels e uma ultra-wide com 13 fazer fotos parecidas. E de dia isso aconteceu, mantendo o perfil de cores, ainda que com distorções quando está próximo de um objeto ou construção, como nessa da fachada. Agora à noite a ultra-wide perdeu completamente o sentido, fez uma foto com um tom muito avermelhado, e isso repetiu em outras que eu testei. Nas selfies de 32 megapixels a Motorola mandou muito bem. De dia, com aquele fundo dos coqueiros, o resultado tem uma boa nitidez no rosto, cores de pele naturais e um leve desfoque de fundo natural, mesmo sem ativar o modo retrato. À noite, o resultado segura bem a exposição do rosto sem estourar, embora apareça um pouco de granulação típica de um sensor frontal. Eu gravei também vídeo lado a lado com o Edge 70, smartphone que eu já testei e gostei muito do resultado. Eu gravei aqui em 4K 30 frames com a câmera principal. A estabilização eu diria que está ok, mas ele tem dificuldades muita em manter a nitidez com a movimentação. E o contraste para o meu gosto está alto demais, apesar da foto ficar legal. Em vídeo talvez eu não curto tanto assim. E agora eu tô gravando com a câmera frontal em 4K a 30 frames aqui com as duas. Só que o Edge 70 ele é capaz tanto na principal quanto na frontal em gravar em 4K
a 60 frames, enquanto o Edge 70 Fusion só consegue gravar em 4K a 30 ou fazer com a principal Full HD 60, tá bem? É a diferença de qualidade de imagem e reprodução. Aqui eu estou testando agora um negócio contra o sol, que é o mais difícil de o celular conseguir lidar, né? Então ele tem que clarear bem meu rosto aqui e evitar que exponha demais ainda, e o céu lá. Então o HDR tem que trabalhar muito forte. Essa é a pior parte para um celular. Estou gravando também com a câmera principal, com a câmera frontal e utilizando o microfone deles. Então me diz aí nos comentários qual que foi com a imagem melhor, qual que foi com a imagem mais estável e qual que tem melhor som também, quero saber. No fim das contas, meus amigos, o conjunto de câmeras aqui do nosso Edge 70 Fusion entrega o que se espera de um intermediário. É uma câmera principal competente em qualquer horário, selfie que surpreendentemente ficou boa, e uma outra wide que de dia manda bem, mas à noite tá lá para cumprir tabela, sendo o ponto mais fraco do conjunto aqui. E se você sai para tirar foto aí o dia inteiro, será que a bateria dura? Bora testar! A Motorola promete aí 39 horas de uso direto com a bateria do Edge 70 Fusion de 5.200 mAh. No nosso teste padrão de autonomia aqui da Oficina da NET, com 8 horas de duração, ele consumiu 70% da carga, o que coloca ele na 28ª colocação entre 166 aparelhos que a gente já testou por aqui. Um resultado na metade para cima do ranking, até surpreendente para 5.200 mAh. E quando eu comparo ele com a concorrência, especialmente com o seu antecessor, a história fica bem interessante. Contra o próprio Edge 60 Fusion, que tem a mesma bateria, e ele consumiu 69% no mesmo teste. O Edge 70 Fusion praticamente empata, considerando aí a margem de erro do teste. Isso é uma estagnação e não evolução. Já contra o Edge 70 normal, com uma bateria menor de 4.800 mAh e consumo de 71%, o Fusion sai na frente por ter mais capacidade sobrando. E contra o Galaxy S57, que tem 5.000 mAh, 78% de consumo, a diferença ficou bem clara. A Samsung gasta visivelmente mais energia para entregar as mesmas 8 horas de uso. Comparar centenas de aparelhos no mesmo teste de bateria, olha, dá um trabalhão, gente. A gente precisa fazer um teste por dia, pelo menos. Isso se nada der errado. Mas é o que garante que vocês tenham números confiáveis na hora de decidir a compra. Se esse comparativo aqui te ajudou nas partes de bateria, é hora de você deixar o like aqui no vídeo. Na recarga, o Turbo Power de 68 watts enche o tanque em 47 minutos, o que para mim é rápido o suficiente. Ele não conta com carregamento sem fios, isso ficou restrito ao Edge 70 normal e o 70 Pro, que eu já estou testando. No fim das contas, a bateria entrega autonomia competente e melhor que a concorrência direta, né? Mas sem evolução em relação ao seu próprio antecessor. Para mim, vamos lá, tá ok. O Edge 70 Fusion ele vem com Android 16 direto de fábrica e Hello UI, aquela interface limpa e leve da Motorola que, confesso, é o jeito que eu gosto de usar. Sem firula, com o modo Secure e os gestos rápidos de casa, né, como balançar para ligar a lanterna. Legal isso aqui, né? Mas o assunto aqui de atualizações me rendeu uma pesquisa curiosa. Antes de gravar, eu fui direto na fonte, no site oficial da Motorola, e me deparei com uma inconsistência que vale a pena você saber. Com relação às atualizações de sistema, há uma discrepância entre as informações apresentadas no site brasileiro, que dizia que é pelo menos uma grande atualização, e o site da Índia, que dizia 3 atualizações de software e 5 anos de atualização de segurança. Eu fui procurar e perguntei para a Motorola, aqui no Brasil, qual era a informação correta. E sim, são 3 anos de atualização com 5 anos de segurança, então tá correto isso. O Motorola Edge 70 Fusion vai receber 3 grandes updates e vai ser atualizado em forma de segurança até 2031, são 5 anos. De qualquer forma, o Snapdragon 7S Gen 3 com 8 GB de memória RAM tem fôlego de sobra para rodar bem por vários anos. Fechando aqui a análise, o Edge 70 Fusion é um dos aparelhos de contrastes. Na tela, ele segue evoluindo geração após geração e continua sendo um dos melhores displays da categoria. Na bateria, entrega uma autonomia competente e ainda bate concorrente direto como o Samsung. No dia a dia, o Snapdragon 7S Gen 3 roda tudo sem travar, sem engasgar, cumprindo bem o que promete, só que não para jogos pesados. Então, se você joga jogo pesado, ele não é o cara ideal. Agora, se não joga, tranquilão de rodar todo dia, tá? Só que ao mesmo tempo, o Edge 70 Fusion andou para trás em alguns pontos. Por exemplo, ele perdeu o microSD. Se isso é um diferencial para você, sabe que ele perdeu. Ficou estagnado em performance de jogos comparado com seu antecessor. E a Ultra Wide, especialmente à noite, é bem limitada. E é aqui que o preço decide tudo. Se você encontrar esse cara aqui
abaixo dos R$ 1.800, eu indico a compra sem pestanejar. Nessa faixa de preço a tela é boa, uma bateria competente e performance do dia a dia tranquilo compensa essas limitações aí. Agora se o preço passar disso, a minha recomendação muda. O Edge 70 normal entrega mais processador, mais performance e ainda uma bateria decente também. Então nesse caso vale mais a pena esticar um pouquinho o orçamento e ir com ele. Resumindo, o Edge 70 Fusion é sim uma boa compra, mas só se você pagar o preço certo por ele. E esse preço é abaixo de R$ 1.800. Se esse vídeo aqui te ajudou a decidir ou não pela compra, deixa o like, isso realmente faz a diferença para o canal continuar aqui trazendo testes completos e comparativos para você. Especialmente vai ajudar outras pessoas a encontrar esse vídeo aqui, porque a gente analisa de verdade os produtos. Grande abraço e até o próximo.